Nosso vídeo de hoje falando a respeito de um texto que ardeu no meu coração nessa tarde de hoje. Tenho certeza que o Espírito Santo tocou no meu espírito enquanto estava escrevendo uma mensagem para um grupo de WhatsApp a uma questão daquilo que o Senhor Deus quer fazer no nosso meio, na cidade, no país, no continente e assim no mundo inteiro. Estamos em um momento de dificuldade, adversidade no planeta, porém, a Bíblia diz aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, que é um versículo muito conhecido, que diz assim: então, se meu povo, que leva o meu nome, se humilhar, orar e buscar o meu rosto, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então é um texto que é muito conhecido, mas um texto que nos mostra que a palavra do Senhor Deus, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor se renova a cada dia. A palavra do Senhor não perde a sua validade. E aqui o Senhor está falando com o rei Salomão, que tinha construído um templo para dedicar ao nome do Senhor e para que ali as pessoas se reunissem e pudessem então estar cultuando, adorando ao Deus vivo e verdadeiro, prestando-lhe honra, gratidão, e o Senhor aparece para Salomão durante a noite. Ele diz para Salomão que ele ouviu a oração de Salomão e ele, o Senhor, escolheu aquele lugar e aquela casa como casa de sacrifício. Um dia desses eu estava ministrando a palavra e o Espírito Santo me revelou nesse termo de sacrifício, que é um ato de dependência. Nós sacrificamos quando nós percebemos que entramos em um ato de obediência. Na ocasião eu estava falando sobre o rei Davi e dentre os tópicos da mensagem eu estava dizendo que um dia Davi resolveu contar o número dos seus soldados. E a Bíblia diz que naquela ocasião um anjo destruidor começou a matar o povo. O pecado de Davi não foi contar. O pecado de Davi foi o porquê contar. Porque quando Davi contou, ele estava ali mostrando para Deus uma autossuficiência, uma autograndeza, uma possibilidade de independência. E aí o Senhor Deus mostrou para Davi que era necessário que ele sacrificasse. E então o rei Davi correu, porque Davi tinha esta habilidade, não a de correr, mas Davi tinha uma habilidade de conhecer o espiritual. E no conhecimento de Davi a respeito do espiritual, ele, o rei Davi, chega a um local onde ele precisa sacrificar a Deus, mostrando um ato de dependência, um ato de humilhação diante do Senhor Deus. Naquela ocasião, ainda não havia sido construído o templo. Então, Davi, ele teve que procurar um lugar para sacrificar a Deus. E daí que Davi disse que aquilo que não lhe custa nada, ele não daria ao Senhor. Por qual motivo? Porque o dono do terreno onde Davi foi sacrificar, ele queria dar o terreno para que Davi pudesse então fazer o sacrifício.
E então Davi não agiu dessa forma. Davi, ele justamente quis comprar o terreno para poder sacrificar ao Senhor. Mas por que Davi foi sacrificar ao Senhor? Davi foi sacrificar ao Senhor mostrando um princípio de humilhação diante de Deus, mostrando para o Senhor a sua dependência, mesmo sendo rei. Ele cometeu, claro, um erro que estava no seu coração. Eu acredito que naquele momento Davi se ensoberbece, e ele, Davi, por se ensoberbecer, por ele deixar a autossuficiência invadir o seu coração, eu acredito que como ele era um rei, um governo, muitas pessoas da nação também deviam estar em pura vaidade. E então, devido a esta vaidade, Davi, sacrifica. E aí o Senhor chega para Salomão, por isso ele diz que escolheu aquela casa como sacrifício. Não quero dizer para você que você precise subir escadas, andar descalço alguns quilômetros, não. Inclusive, Davi pôde conhecer o Senhor, e no conhecimento que Davi teve do Senhor, ele escreve o Salmo 51, em um momento de muita dificuldade, que ele percebe que perdeu a alegria da salvação, ele percebe que o Espírito Santo está se retirando dele. Então, Davi, ele escreve o Salmo 51, e ele diz no Salmo 51 que o Senhor Deus não se agrada de sacrifícios. Esse agrado de sacrifício que Davi está falando é justamente um ritual de sacrifício. O homem, ele não pode estar sendo movido por rituais. O homem deve estar sendo movido justamente pela palavra do Senhor Deus, justamente pelo poder da palavra. E então, você vai perceber que Davi, ele fala de sacrifício, mas Davi, além de falar de sacrifício, ele entende que o princípio do sacrifício é uma questão de dependência. E aí Deus também fala para Salomão justamente que ele escolhe aquele lugar para ouvir a oração do povo. E atente-se no que Deus dá de receita. O meu povo que se chama pelo meu nome. É um povo que tem uma identidade. E este povo que tem essa identidade tem que, a partir de agora, começar a usar a sua identidade espiritual. E o que é que está escrito na sua identidade espiritual? De que você é filho. E que você, sendo filho, você tem a autoridade para entrar diante do Senhor Deus por causa do sacrifício do Filho unigênito de Deus, o primogênito da ressurreição, o primogênito dos mortos que pagou o preço. Ele é o primogênito dos mortos porque ele pagou um preço de morte espiritual e ele vive, ele está vivo, ele ressuscitou. Então, o primogênito da ressurreição, o mesmo Jesus que ressuscitou há mais de 2000 anos atrás, ele é que garante a sua identidade espiritual. E nessa identidade espiritual, você é conhecido como filho. Nas regiões celestiais, o que deve ser observado é se você é filho. E você deve agora entrar na presença do Senhor Deus. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha, já é a primeira indicação, tá bom? Deus abençoe, nós vamos seguindo aí com continuidade a respeito desse versículo.